Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Nossa convidada de hoje é empreendedora desde muito cedo, gente. Ela superou muitos desafios e se tornou uma empresária multissetorial. Ela é mentora, palestrante e fundadora do Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Mentoria 360 Graus. Eu estou falando de Aline Salve. Seja muito bem-vinda, querida. Que alegria te receber. Gratidão, Eunice. O prazer é meu. Gratidão por esse convite, por esse momento. A gente está muito feliz de te receber. É uma alegria trazer você. Já tinha um tempão que a gente esperava esse momento. Você tem uma agenda muito cheia, estava fora do país e retornou. A gente sabe que você tem muito para compartilhar com as pessoas, tanto a sua história quanto o que você entrega aí para o mundo, né, transformando tantas vidas. Então, para quem ainda não conhece a sua história, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a Aline. Como é que é essa história de empreender muito jovem, Aline? Eu comecei a empreender muito novinha porque eu nunca aceitei não como resposta. Então os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. O meu primeiro desafio foi esse, foi encarar a separação, né, dos meus pais. Aí a minha mãe, o meu padrasto, que foi quem me criou, falou: Aline, você vai ter sempre os melhores estudos, vai estudar nos melhores colégios, mas você não vai poder ter tudo que as suas amiguinhas têm, porque nós não temos as mesmas condições. Meu padrasto tinha uma distribuidora de bebidas, a minha mãe tinha um salão de beleza, e aí eu comecei a trocar o meu tempo por aquilo que eu queria, por alguma recompensa. Ah, você quer uma calça jeans? Ok, um mês então trabalhando, eu estudava até meio-dia e 30, das 13 às 19. Começaram a me dar metas assim. Até que um dia eu fui numa feira de beleza com a minha mãe. Minha mãe tem salão de beleza há 45 anos, desde antes de eu nascer. E aí eu voltei com acessóriozinhos, brinco, presilhazinha, colarzinho, anelzinho, essas coisas de menina. E quando eu cheguei no colégio, minhas amigas, ai que lindo! Coração gigante, né? Ia lá, tirava e dava. Ai, que lindo! Ia lá, tirava e dava. Até que na segunda vez que isso aconteceu, eu tive um estalo. Falei, opa, tá aí minha oportunidade. Porque negócios. Não... Entende? Empreender é isso. Não é simplesmente você ir lá abrir um CNPJ e aí você tá empreendendo. Não, você começa a empreender muito antes. São as suas habilidades. É o fato de você enxergar oportunidades onde outras pessoas não enxergam. Então eu com 13, 14 anos comecei a empreender. Como? Eu ia com a minha mãe nessas feiras e tudo que eu gostava eu comprava em grande quantidade. Aí eu usava, eu mesma era a vitrine. Aí as meninas começaram a gostar tanto que até as minhas amigas burguesinhas que estudavam comigo quiseram me representar. Aí eu comecei a trazer coisas a mais e eu comecei a treinar essas representantes. Em menos de um ano eu já tinha 4 representantes. Já. Meu Deus! Depois disso eu comecei uma startup de telecom, a mesma coisa. Lei 1090, 10% é tudo que nos acontece, 90% é como a gente reage ao que nos acontece, né? Eu com 17 anos resolvi abrir o meu primeiro CNPJ. Eu estava passando o Réveillon no Rio de Janeiro com amigos e vi um equipamento, um backlight rotativo, num lugar estratégico, num shopping, um equipamento bonito, as lâminas eram bonitas, com qualidades fotográficas. Falei, alguém já viu isso em São Paulo? Não, nunca. Também não. Tirei uma fotinho lá Gente, isso em 1997, o celular mal tinha foto e era ruim ainda a qualidade. E no dia 2 de janeiro eu liguei, o que eu tenho que fazer? Ah, você precisa de um CNPJ só, mais nada. Tá bom, fui lá, abri um CNPJ. Eu costumo brincar, gente, que eu tinha R$0. Eu tava no 2º ano de faculdade de Direito, eu tinha dinheiro suficiente para pagar a faculdade e os custos, e olhe lá. Mas eu fui com a cara e a coragem. Abri o CNPJ. Aí eu liguei de novo. E agora? O que eu tenho que fazer? Agora, para viabilizar a logística para sair daqui do Rio para ir para São Paulo, nós vamos precisar que você venda pelo menos 3 equipamentos. Cada equipamento tinha 12 lâminas. Eu tive que vender 36 lâminas. Eunice, foi um não atrás do outro. Não quero. Porque eu estava vendendo cabeça de bacalhau. O que eu vendia não tinha ainda. Então as pessoas tinham que confiar no que eu falava. Só que eu era uma menina de 17 anos. No entanto, o que eu fazia? A cada novo não, eu não saía da frente ali do cliente. Ficava paradinha na frente dele. Não porquê. Enquanto ele não me dissesse o porquê, eu não saía da frente dele. E aí, quando ele me dizia o porquê, eu ia lá e contornava aquela objeção. No próximo, contornava a objeção, até conseguir o primeiro sim.
Quando eu consegui o primeiro sim, eu criei um processo de vendas e treinei 6 meninas. Dizem que o sim, ele é um pouquinho assim, o não, na verdade, é um sim aprimorado. Então, quando você ouvir o não, ele está disfarçado sim. Isso que você falou é muito verdade. Só que assim, Lei 1090 por quê? O que a maior parte das meninas de 17 anos, na minha situação, fariam? Gente, elas iriam para casa no segundo, no terceiro não chorar. Entende por que você tem que aprender a ser antifrágil? Se você quer empreender no Brasil. Eu, uma menina de 17 anos, eu ouvi pelo menos uns 40 nãos. Só que ao invés de eu chorar, eu ia lá e eu contornava aquela objeção. No próximo cliente que eu ia, ele tinha que me dar uma objeção nova, porque aquela que o cliente anterior deu já estava contornada. E aí eu entendi que isso é um processo de vendas. Mas, gente, hoje eu entendo isso porque eu tenho 42 anos, empreendo há 25 anos e já tive 16 negócios. Na época era instintivo. Então o que eu fazia? Era erro, acerto, só que eu não errava simplesmente e ia para casa chorar. Eu corrigia o erro, né? Eu contornava a objeção até chegar no primeiro sim. Quando eu consegui o primeiro sim, eu contratei uma equipe, treinei todo mundo. Em menos de 2 anos, essa mesma startup que eu comecei com R$0, eu vendi por um valuation de 300 mil. Quando eu tinha 20 anos, que foi logo que eu vendi a minha primeira startup, estava com 20 anos. E aí, é lógico que o meu sonho, assim como a da maior parte dos jovens até hoje, é multiplicar milhões, é se tornar, né, multimilionário. Então, como era tudo no orgânico, com 20 anos eu coloquei na minha cabeça que com 30 eu seria milionário. E efetivamente eu era. Só que para isso eu trabalhava 16 horas por dia, 100 horas por semana. Tive uma úlcera hemorrágica, cheguei a vomitar sangue. Não tenho vergonha, porque eu já me curei. Depois que a gente se cura, tá tudo bem a gente contar sobre as dores. Então eu cheguei a ter uma úlcera hemorrágica, cheguei a ficar doente, gente. Né? Pensa, tudo por estresse. Mas aí tive a primeira clínica de estética, a segunda, a terceira, a quarta, tive um pet shop, tive mais uma startup, tive mais 6 empresas com participação de equity, até que em 2013 eu engravido. De 2013 para 2014, a gestação inteira eu percorri 1.200 quilômetros toda semana, cuidando de todas as minhas clínicas, minhas empresas, e correu tudo bem, tudo super bem, meu filho super saudável, e eu não precisei abrir mão de nenhum negócio. No entanto, na semana do nascimento do Gianluca, em fevereiro de 2014, eu comecei a ter algumas complicações no parto. Aí o médico falou: Aline, para tudo, desliga todos os eletrônicos. Gente, eu era literalmente workaholic. Vocês aí de casa que estão escutando, se vocês batem no peito e falam eu sou workaholic, entendam que isso é uma doença. Que se você é workaholic, você tem uma vida disfuncional. Durante pelo menos uns 14 anos da minha vida, eu batia no peito e falava sou workaholic, e achava bonito, tinha orgulho disso, eu ficava satisfeita em dizer isso. Mas na verdade é uma doença e é séria. Quando eu tô nos palcos da vida, Eunice, seja Brasil ou fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, que eu tenho palestrado bastante, e eu pergunto, uma pergunta simples: quem aqui se considera workaholic? Gente, 90% do público levanta a mão. Isso é muito triste, porque ser workaholic é ser doente, é ter uma vida disfuncional. E graças a Deus eu tive uma nova oportunidade de ressignificar minha vida, de mudar o meu estilo de vida, e eu mudei, mas eu mudei depois de algo muito grave ter acontecido. No dia do nascimento do meu filho, eu tive a maior experiência da minha vida, assim, a melhor e a mais difícil ao mesmo tempo, porque meu trabalho de parto começou às 5 horas da manhã e foi até às 5 horas da tarde. Foram 12 horas de trabalho de parto normal. Quando eu estava com 9 centímetros de dilatação, que o Gianluca estava encaixadinho para nascer, zerou a frequência cardíaca dele. Aí nós fomos para uma sala de parto emergencial, lá foram 32 minutos de conversa com Deus. Onde eu disse: Deus, se meu filho nascer com vida e sem sequela, eu vou mudar totalmente a minha vida, eu vou mudar o meu propósito, eu vou rever os meus valores e principalmente eu vou dedicar os primeiros 7 anos da vida dele, eu vou me dedicar a ele, à criação dele, à educação dele, e eu vou rever os meus conceitos. Enfim, meu filho tá lindo, maravilhoso, vai completar 9 anos. De lá pra cá eu vendi todos os meus negócios, ressignifiquei toda a minha vida, criei um método que se tornou best-seller, que chama-se Viva Sua Melhor Versão,
com 5 passos para ressignificar. Porque eu tinha uma versão workaholic e aí eu comecei a ter um estilo de vida workalover. E para que eu pudesse transitar desse estilo de vida workaholic para workalover, eu criei essa metodologia para curar as minhas dores primeiro, para depois ajudar as pessoas a criarem as dores delas também. Muito bom. Meu Deus, a gente até tem que dar uma pausa e respirar. É bastante coisa. Porque eu conheço a história da Aline, já ouvi ela contar essa história, mas acho que não com tanta profundidade. E quantas de nós, né, nesse momento que a gente, até agora que a gente está ouvindo a Aline, a gente não está passando por isso. Talvez a gente está passando os limites, os nossos limites. E eu fiz questão que ela viesse aqui contar essa história, porque a gente quer ajudar você. E ela vai dizer aqui como é que ela hoje concilia isso. Porque às vezes a gente quer produzir, a mulher é produtiva. Mulher é executora, né? E exigente, às vezes gosta de pegar para si, porque às vezes você desenvolve uma habilidade tão grande que você não tem paciência de deixar ninguém fazer nada, né? E você quer fazer. A mulher ela é dominadora, mas gente, é bíblico inclusive a questão de você transmitir os seus talentos, de você ensinar, de você passar os seus talentos para o próximo. Deus não deu os seus talentos, não te entregou a dádiva de todos esses talentos para você. Não, é para que você possa sanar a dor que já existe nas pessoas, já existe na sociedade. Então, no 6º capítulo do meu livro, do Viva a Sua Melhor Versão, tem uma frase que diz assim: não basta identificar os seus talentos, você precisa uni-los a um propósito e torná-los úteis ao próximo. Se você usa os seus talentos para sanar uma dor de uma sociedade, uma dor que já existe no mercado, nas pessoas ou no corporativo, isso é empreender. E é empreender com propósito. E a mulher, ela na maior parte das vezes, ela é dominante, ela é executora. E tem mais, ela acaba sendo centralizadora, porque toda mulher, ela já nasce gestora. Só a mulher, ela gestaciona, ela traz a vida. Só a mulher sabe fazer isso. Por que as maiores líderes hoje em dia estão no setor de gestão? As mulheres mais top do corporativo, as mulheres que mais se destacam hoje, as maiores empreendedoras ou empresárias do Brasil e fora do Brasil também, elas são extraordinárias gestoras, porque elas já nascem sabendo fazer gestão. No entanto, nós tendemos a ser centralizadoras, dominadoras, a gente quer abraçar o mundo. E é aí que vem a parte racional. Liga a razão e entenda que você não precisa ser melhor em tudo e que as pessoas também não precisam superar os seus talentos o tempo todo. Que tá tudo bem você aceitar que as pessoas façam e que elas possam se aprimorar com o tempo, né? Então é segurar a onda no perfeccionismo. E para isso eu criei essa minha metodologia. Queria que você falasse como é que você, da criação do Instituto e dos métodos que tem, porque aí as pessoas já vão saber que hoje você inaugurou esse instituto esse ano, não foi? O primeiro instituto foi em 2016, o IDP Mentoria 360 Graus. Que é o Instituto de Desenvolvimento Profissional, onde as minhas metodologias são para carreira. E esse ano foi que eu lancei em julho um Instituto Salve Vidas. Um Instituto Salve Vidas, eu peguei 5 das minhas metodologias, hoje eu tenho 13 metodologias. 13 é o dia do nascimento do meu filho, então para mim é um número da sorte. Bacana. Eu gosto muito desse número. Tenho 13 metodologias, dessas 13, 5 delas eu coloquei no Instituto para ajudar jovens a lapidarem seus talentos, para desenvolver suas habilidades de empreendedorismo, lapidar os talentos de educação financeira, inovação e tecnologia também. O ano passado eu sofri um golpe justamente de um grupo de jovens que eu ajudava há 2 anos e meio. Eles são traders e eu ajudava com estratégias desse universo que eu tive experiência alguns anos atrás. E simplesmente eu tive uma perda muito grande. E depois dessa perda, para poder ressignificar, eu criei o Instituto principalmente para ressignificar. E já que eu não consegui sanar a minha dor, então o meu intuito é ajudar esses jovens a lapidarem os próprios talentos, a fazerem o próprio dinheiro para que menos pessoas precisem passar pelo que eu passei.
Puxa vida. Então, o segundo nome, além de superação, o seu é de ressignificar, né, Aline? Sim. E aí, Aline, eu queria que você falasse, então, desse método que você tem, que você usou a sua própria história para poder curar a dor das outras pessoas. O meu primeiro método, ele chama-se Viva a Sua Melhor Versão. A sigla dele é VMV. Antes dele se tornar um livro e antes de se tornar best-seller, ele se tornou uma mentoria. Só que antes dessa mentoria ser entregue, né, antes de eu trabalhar essa metodologia com os meus mentorados, eu trabalhei em mim mesma. É o que eu costumo dizer para as pessoas. Você que está em casa, se você está com uma dor aberta, uma ferida aberta, uma decepção, uma frustração, um momento de dor, uma crise que você está superando, primeiro cure a sua ferida antes de querer ajudar o próximo. Quem está ferido se conecta com quem está ferido. Quem está curado se conecta com quem está curado. Quem está curado quer curar o próximo. Quem está ferido acaba ferindo mesmo sem querer. E eu encontro muitas pessoas que vêm até mim, Eunice, falando: Aline, eu quero empreender, eu quero ser mentora e eu quero usar a minha história de vida para ajudar o próximo. Em 2 minutos de conversa eu percebo que a ferida ainda está aberta, que a própria pessoa ainda não se curou. Não vai funcionar. Então o que eu fiz? Eu comecei a entender quais eram as minhas dores e para poder me curar, eu criei uma metodologia. Ferramentas de autoconhecimento, lapidação de talento, estabelecimento e clareza de propósito, ferramentas de gestão de tempo e plano de ação. As primeiras ferramentas, que são a de autoconhecimento, foi para quê? Para eu me conhecer melhor, para eu me mergulhar para dentro de mim e entender o que me faz bem, o que me faz mal, por que eu trabalhava tanto, o que estava me faltando. Por como eu faço para ter uma vida mais funcional? O que é realmente valoroso para mim e que eu não abro mão? Quais são os meus valores que eu não abro mão, independente de trabalho? Quais são os meus princípios que eu também não abro mão? De que forma eu me sinto feliz? Eu fazendo o quê? O que eu faço que não me deixa feliz? Enfim, autoconhecimento, existem inúmeras ferramentas. Tem o DISC, né, que foi o Dr. Marston, que é PhD em psicologia lá da Universidade de Harvard, que até palestrei lá esse ano, realizei um sonho meu, já tinha feito uma formação e esse ano eu fui lá para palestrar. O DISC, ele te ajuda a entender quais são os 4 principais comportamentos humanos e te ajuda a entender quais são as suas habilidades e por que tem pessoas que são diferentes de você. O DISC é uma ferramenta de autoconhecimento que te permite, além de se conhecer melhor, respeitar melhor o próximo e melhorar a sua relação interpessoal e até com seu time, equipe e clientes também. Por quê? Eu entendo que eu não tenho que tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Quando eu estou em palestras, eu pergunto assim: gente, quem aqui acredita na frase trate ao próximo como você gostaria de ser tratado? Quem acha que essa frase realmente faz sentido? 90% das pessoas erguem a mão. Rasga essa frase. Trate o próximo como ele gostaria de ser tratado. Eu não vou tratar a Eunice como eu gostaria de ser tratado, porque ela é diferente de mim. Ela é um ser único. Entende? E de repente eu sou dominante e influente, ela é estável e conforme. Então eu tenho que saber fazer essa leitura comportamental para poder agir como ela gostaria que eu agisse, para poder ter um bom relacionamento com ela. Mesma coisa com meu cônjuge, com meu filho, com os meus liderados, com os meus clientes. Então o autoconhecimento é para a vida. E não é só para que você se torne melhor todos os dias. Não é só para que você entenda o que é bom, o que é ruim para você. É para que você também passe a ter um melhor relacionamento com as pessoas. Segunda ferramenta de lapidação de talentos é justamente porque absolutamente todas as habilidades são treináveis. Basta você definir qual habilidade você quer treinar. O que acontece, de novo, é o fato da mulher querer abraçar o mundo. E alguns homens também. Então não adianta você querer lapidar 3 habilidades ao mesmo tempo. Não rola. Não adianta você querer fazer 3 coisas ao mesmo tempo, atividades. Então a diferença entre ser multitarefa e multipotencial é que multitarefa quer fazer tudo ao mesmo tempo, não funciona. O multipotencial, ele desenvolve uma habilidade de cada vez e ele tem foco, atenção plena quando ele está fazendo aquilo, ele só faz aquilo. Então a lapidação de talentos é isso, é você estabelecer qual é a sua principal meta, a próxima meta que você quer atingir. E qual é a principal habilidade que você tem que lapidar para te levar mais rápido até o encontro dessa meta? Então tem que ser um passo por vez na lapidação de talentos. Normalmente a gente leva de 90 a 120 dias para lapidar um novo talento. E só depois você pode ir para o próximo. Depois da lapidação de talentos, é muito importante a gente falar sobre ter clareza de propósito. Porque muitas pessoas
ficam perdidas. Porque tem um monte de gente falando de propósito de uma forma bem romantizada por aí, mas não explicam o que é propósito, né? Por exemplo, muitas pessoas chegam para mim e falam: Aline, o meu propósito é ter uma casa legal, oferecer estudos de qualidade para o meu filho, poder ter uma viagem de vez em quando com a minha família. Não, isso é meta. Propósito é o que você faz pro próximo. O meu propósito é ajudar vocês a deixarem de ser escravo do trabalho, ajudar vocês a conquistarem equilíbrio na vida sem abrir mão dos seus valores, conquistarem todas as liberdades, empreenderem de uma forma que você não deixe de ter vida pessoal e não abra mão dos seus valores. Conquiste todas as suas liberdades sem abrir mão dos seus valores empreendendo. Esse é o meu propósito. Entende que eu não falei de mim nem um minuto? Porque propósito é pro próximo. Esses dias, no ano passado, eu estava fazendo uma live com o Carlos Wizard, ele falou: Aline, para tudo, anota aí. Propósito é pro próximo. Eu falei: só me deu crédito. Porque é isso, propósito é tudo que você faz pro próximo. É tudo que você faz que recai o resultado na vida do próximo. Se está recaindo no seu colo, se você está fazendo por dinheiro, se você está só pensando no que vai acontecer com a sua vida, você não está agindo com propósito. Quer saber se você está agindo com propósito hoje, exatamente hoje ou não? Pare e reflita. Se você partir amanhã, você deixou aqui bens, imóveis, dinheiro, ou você deixou, além de bens, imóveis, dinheiro, você deixou aqui um legado, você deixou um método, você deixou um ensinamento, você deixou vidas impactadas, você deixou aqui conhecimento que pode ser replicado pelos seus filhos e as próximas gerações. É sobre isso. Se você estiver deixando só dinheiro, você está deixando muito pouco. Se você estiver deixando ensinamentos e atitudes e metodologias que podem ser replicados pelos seus filhos e as próximas gerações, então você deixou um legado. A questão do propósito é isso, é o terceiro passo. Depois vem o quarto passo, que são ferramentas para você aprender a fazer a gestão de tempo. Por que uma pessoa se torna workaholic? Falta de gestão de tempo, trabalha demais. Por que uma pessoa se torna frustrada? Falta de gestão de tempo. Por que uma pessoa procrastina? Por que uma pessoa frustra? Por que uma pessoa cai em depressão? Porque ela não conseguiu realizar algo. E normalmente as pessoas não realizam sonhos e a maior muleta, sabe qual é? Eu não tenho tempo. Às vezes eu pergunto assim, Eunice, todo mundo aqui tem sonho? Quase todo mundo levanta a mão. As pessoas têm sonho. Mas quando você pergunta, tá realizando? E quando você pergunta o porquê não tá realizando? Porque eu não tenho tempo. A maior parte das pessoas usam de bengala a falta de tempo para procrastinar, para não realizar sonho. Ou trabalha tanto que não tem tempo para saúde física, intelectual, emocional, espiritual, que era o meu caso. Então a gestão de tempo ela é importantíssima. E o que eu sugiro para vocês de casa é que vocês tenham um DME, denominador mínimo de esforço. Então, sabe aquele dia que você sai de casa e parece que nada dá certo? Você fala, cara, eu não deveria ter saído de casa de hoje? Essa página do livro da sua vida fica em branco, porque nada aconteceu conforme você queria. Sabe como evitar que isso aconteça? Quando você cria um DME. O denominador mínimo de esforço funciona mais ou menos assim. É tudo que você vai fazer, sábado, domingo e feriado, chova, faça sol, você estando de férias ou não, você vai fazer esse mínimo de esforço todos os dias, para que nenhuma página do seu livro da vida mais fique em branco. Então, todos os dias, eu estando de férias ou não, eu tenho que fazer oração, motivos de gratidão, leitura bíblica, leitura aleatória, minha meditação, minha atividade física e abraço ocitocinado na minha família. Depois que eu cuidei da minha saúde física, emocional, intelectual e espiritual, aí eu tô pronta para cuidar da minha saúde financeira. Nossa, Aline, mas quanto tempo você leva para fazer tudo isso? 1h30 por dia, mais ou menos. Por isso eu acordo às 5 da manhã. Aí por volta das 6h30, 7 horas eu tô pronta para cuidar da minha vida. Mas nunca mais eu adoeci depois disso, absolutamente nunca mais. Há 9 anos eu estou extremamente saudável, nem Covid eu peguei. Que bom, Aline. Com essa receitinha aqui. E por último é o plano de ação. Você tem que agir o tempo todo. Agir o tempo todo. E se você está errando, parabéns. Isso quer dizer que você está tentando. É melhor do que não estar fazendo nada, né? Então, o plano de ação é o que, quando, como, onde, com quem e o quanto você vai investir para chegar lá. Essa é uma das metodologias para você viver a sua melhor versão. Você pode ser multipotencial e você pode focar uma fração do seu tempo todos os dias para a maternidade, para a sua vida conjugal, pessoal e ainda, com certeza, você sabendo fazer uma boa gestão, vai sobrar um tempinho para você empreender, trabalhar, cuidar da sua carreira, porque é importante para você. Muito bom. Agora, Aline, eu queria que você falasse também para a gente sobre como começar, porque tem pessoas que estão num nível já de desenvolvimento pessoal que
imagina, os seus conselhos, né, excelente, praticamente uma palestra. A pessoa que está assistindo, com certeza, tem aqui muita ferramenta em tudo que você falou. Mas tem aquela pessoa que está assistindo que ela ainda está muito neutra. Talvez ela está agora no momento com depressão, está em casa passando por um divórcio, alguma coisa, e ela não sabe por onde começar. Como é que a gente começa a buscar essa mudança para a gente poder ter uma nova versão de nós mesmos? Olha, sabe qual foi o assunto da minha Mentor Live hoje, enquanto eu estava no trânsito, que eu fiz 35 minutos? Eu chamo de Mentor Live porque eu trago ferramentas de mentoria nas minhas lives. Foi exatamente esse tema. Exatamente. Olha só uma regrinha para você superar qualquer crise, seja pessoal ou profissional. 3 passos: sobrevivência, manutenção e retomada. Todas as vezes que você passar por uma situação difícil, e a gente passa, principalmente quem empreende, eu estou empreendendo há 25 anos, empreendi em 16 negócios, hoje eu tenho 3, um é meu e 2 são participações em equity. E ser workaholic também não tem nada a ver com carga horária, tá? Tem a ver com você conseguir equilibrar tudo que é importante para você. Não tem a ver com carga horária. No entanto, o que acontece quando você passa por uma crise? Quando você está empreendendo, por exemplo, em negócios, você vai passar uma crise, estudos comprovam que uma média de a cada 7 anos você passa por uma crise. E você tem que recomeçar. Na vida pessoal também. Sempre que acontece alguma crise, você tem que recomeçar. Independente do momento que você está passando. Se você está passando por uma dor, uma frustração, um divórcio, uma perda, se você está passando por um momento de reestruturação da sua carreira, se você foi mandado embora, se você está estagnado, está parado, está frustrado, anota aí. É para você esse recado. Primeiro, você passa pela sobrevivência. Quando você está passando por uma crise, você tem que sobreviver. Se a crise é no trabalho, você tem que fazer o quê? O negócio ficar em pé, parar de perfeccionismo, parar de mimimi e sobreviver. Se é na sua vida pessoal, se é um divórcio, se é uma depressão, se é uma separação, se é um golpe que você sofreu, a parte da sobrevivência vem na fé, em praticar a gratidão mesmo sentindo dor, acreditando que Deus tem algo melhor para você. A fase de sobrevivência, você tem que se apegar a Deus, não tem que se apegar a pessoas, não tem que esperar que alguém te console, que alguém te tire de onde você está, que alguém resolva a sua dor. Não, é você e Deus. Faça muita oração, faça os seus motivos de gratidão, seja grato verdadeiramente por aquilo que você está passando, porque Deus está nos lapidando na dor. Se está muito confortável, você não está evoluindo. E se a gente está sendo lapidado, se a gente está passando pelo deserto, a gente tem que entender que é uma passagem. Tudo na vida é cíclico. Se você está aqui embaixo, segura firme que você vai subir. Não vai ficar aqui embaixo para sempre. Deserto não é destino, é essa palavra que eu queria falar. Deserto é passagem. Se você está passando pelo deserto, aguente firme, porque você vai chegar num lugar muito melhor. Então a fase de sobrevivência é difícil. Mas essa chuva vai passar, aguenta firme, dói, mas vai passar. Quando você consegue passar essa fase da tormenta, vem a manutenção. A manutenção é quando você para e reavalia tudo que você passou antes de seguir em frente. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas por quê? Que tal de manutenção é essa? É porque o momento de manutenção você tem que entender o que você aprendeu com essa dor. Porque se você não aprende com essa dor, imagine que você está aqui no platô, está doendo, você está no deserto. Se você não aprende com essa dor, se você não tira um aprendizado, uma lição daqui, e você volta a subir, você vai cair de novo. Por quê? Você tem que aprender na dor. Senão Deus vem e coloca aquele mesmo desafio de um tamanho muito maior aqui, uma proporção muito maior. E aí talvez sua queda seja muito maior. Se você aprendeu e ressignificou, você está mais forte, você consegue subir com mais força e mais estratégia para o próximo pico. É aí que vem a retomada. Eu já passei pela tormenta, eu já ressignifiquei e aprendi, né? Já fiz a manutenção aí, já me reestruturei, já me reenergizei, já ressignifiquei. Agora eu estou pronta para a retomada. A retomada, você tem que ter consciência de tudo que você precisa para não passar o que você passou. Então essa retomada ela tem que ser muito consciente. Então a consciência é, de que forma eu tenho que agir agora? Qual a nova habilidade que eu tenho que lapidar? Quais são as características que eu tenho que melhorar para nunca mais passar pelo que eu passei? E aí você, na retomada, com esse processo de consciência, desenha um plano de ação diferente, com novas estratégias e segue aí sua vida. E tudo isso que você está falando aqui, com certeza,
vai ajudar essa pessoa. Mas eu queria que também, Aline, que você deixasse para essas pessoas o caminho, porque às vezes ela não sabe onde busco isso tudo, Aline. Eu vou direto na mentoria? Existe algum treinamento? Você já falou da fé, porque ela é a mais importante. Não adianta a gente ter toda a sabedoria se não for a sabedoria milenar, se a gente não tiver Deus na nossa vida. Mas tem alguns passos iniciais que a pessoa pode tomar, né? Até para que ela tenha um ano novo de verdade, né? Com mudanças, com transformação, com ressignificação. Primeiro, buscar a paz que habita no seu interior. Se você não tem paz de espírito, você não consegue voltar a viver, voltar a sonhar, voltar a acreditar em você. E buscar a paz refere-se a buscar o seu eu interior, buscar a sua essência, buscar a sua conexão com o seu Deus, independente da sua religião. E antes de você procurar mentoria, procurar treinamento, procurar formação, procure conteúdos gratuitos para poder escolher quais são os profissionais que estão onde você gostaria de estar. Para escolher os profissionais que são de verdade, para escolher os profissionais que você se conecta. E tem muito conteúdo bom hoje em dia, tanto no Instagram quanto no YouTube, com profissionais sérios que entregam ali conteúdo de qualidade para que você possa dar o primeiro start, sair da estagnação. Sim. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você desse pelo menos 3 dicas para a pessoa que, se ela já é uma empreendedora, como é que ela pode escalar? E se ela ainda não começou, para ela ter ânimo e começar, né? Porque vale muito a pena. Empreender é um desafio, mas é um desafio que vale a pena, porque não tem teto. Eu costumo dizer que quando você aprende a empreender, o céu não é o limite. Você vira um foguete, e não é o do Elon Musk, porque não tem ré. É aquele foguete raiz mesmo. Então, para quem ainda não está empreendendo, pegue 4 grupos que você tem, grupos diferentes. De quem estudou com você, de familiares, de amigos antigos, 4 grupos diferentes. E pergunte para eles: olha, quais são, na sua opinião, as minhas 3 melhores habilidades? E se você encontrar alguns defeitos, algumas qualidades ruins, também gostaria que você me dissesse para que eu pudesse melhorar. Diz que é uma atividade que a sua mentora pediu. E aí você vai fazer um cruzamento de informação. Você vai ver que a maior parte das pessoas enxergam qualidades em você que de repente nem você enxerga ainda. E aí essas qualidades que as pessoas enxergaram em você, você pode monetizar. E assim você começa a empreender. Oferecendo para os seus amigos, depois oferecendo familiares, depois para neighborhood, né, que são as pessoas do bairro e assim por diante. Aí você, para escalabilizar, já está empreendendo, já está ganhando dinheiro, você tem que ir para a internet. Muito bom. Agora, você já falou aqui de um conteúdo tão rico, mas eu sei que ainda tem uma mensagem no coração que você quer deixar para o pessoal. As mulheres, as mais de 80% das mulheres que assistem o nosso programa, aquelas que estão precisando se inspirar, que estão precisando se reinventar, ressignificar. Então, deixa essa mensagem para elas. Mulheres maravilhosas, vocês são únicas. Ninguém tem a sua digital, ninguém viveu o que você viveu, ninguém superou tudo que você superou. Então, viva a sua melhor versão hoje. E só por hoje dê o seu melhor. Só por hoje ofereça o seu melhor sorriso, sua melhor vibração em todos os lugares por onde você passar. Faça isso hoje, amanhã, depois e continue fazendo isso só por hoje durante um mês. Depois me conta qual foi o resultado na sua vida. Porque a lei do universo, ela é infalível. Ela é universal. Tudo aquilo que você reverbera, tudo aquilo que você entrega, tudo aquilo que você transmite, volta para você. Pode não voltar no mesmo dia, no mesmo instante, mas o universo vai se encarregar disso. Então comece hoje a viver a versão que você quer viver. Comece hoje a entregar apenas o seu melhor e daqui um mesinho você me conta como é que está sendo essa experiência. Muito bem, maravilhoso. Queria te agradecer. Quero que você volte mais vezes, foi só o começo, as pessoas não sabiam muita coisa com certeza do que você falou e o quanto que isso nos ajudou. Gratidão mesmo, viu? Por vir, por aceitar nosso convite, parar a sua agenda tão corrida e estar aqui com a gente, foi uma honra muito grande, viu? Gratidão, o prazer foi todo meu e contem comigo, vai ser um prazer poder contribuir com um pouco mais aqui de conteúdo assim que vocês me chamarem. Sim, a gente vai chamar, com certeza.
E a você de casa, tenho certeza que você se inspirou com a história da Aline e com todo o conteúdo que ela entregou aqui pra gente com tanto carinho. Queria te convidar, né, para seguir a Aline nas redes sociais dela. Com certeza lá você vai aprender muito mais. Queria te agradecer por sua audiência, que você siga também o programa Ressoar, me siga. Foi uma alegria estar com você aqui. Te desejo um ótimo dia, um final de tarde maravilhoso e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.